De volta com o Boletim Gazeta, quero chamar a sua atenção, tá? Você que está aí, obviamente, buscando alternativas para, quem sabe, né, começar o próprio negócio. Você sabia que aqui em Alagoas há uma facilitação para a abertura de empresas? Pois é, o processo, inclusive, é todo digitalizado, né? O nome é muito apropriado, tem um projeto chamado Facilita, já é para facilitar também a sua vida. A gente vai tratar desse tema aqui no estúdio, estamos recebendo o Edmundo Lins Filho, ele que é gerente da Rede Sim aqui em Alagoas. Não estou exagerando, é isso mesmo, quanto mais facilidades melhor. Como é que a gente alcançou aí essa expertise para fazer tudo de forma digital, Edmundo? Bom dia. Bom dia. É um trabalho que vem sendo feito há um bom tempo já. O Facilita está em funcionamento aqui no estado desde 2010. Né? Ele vem se desenvolvendo, fazendo integração com entidades que possuem interesse também em empresas. Né? E aos poucos a gente foi crescendo, né? Aderindo a alguns serviços de forma digital, né? Ampliando esses serviços. E hoje a gente tem 100% das ações realizadas pela junta comercial feitas pelo portal Facilita. De alguma forma, essa facilidade toda, o nome eu achei maravilhoso, né? Já está bem autoexplicativo, tem favorecido também a procura de mais pessoas para a abertura de empresas? Com certeza. Essa facilidade, né, que existe hoje de se abrir uma empresa, né, faz com que as pessoas tenham realmente a vontade de se formalizar. Né? Porque antigamente era muito bloqueio por ser burocrático, né? Algo burocrático, algo difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia, do conforto da sua casa, a pessoa pode ir lá, realizar o seu processo, iniciar, né? Em 4 passos ele consegue abrir e ter seu CNPJ em funcionamento. Né? Ele começa através da consulta prévia, no qual ele pergunta para a prefeitura se ele pode funcionar com aquelas atividades naquele endereço. Né? Depois disso, ele preenche a ficha de cadastro nacional. Acho que eu tenho um card sobre isso, a produção me fala, né? Exatamente sobre esse passo a passo. Vamos colocar aqui na tela. Olha aí, portanto, primeiro passo é essa consulta prévia. Perfeito, que você falou. exatamente. Tudo de casa, tudo digital. Até pelo celular o cliente consegue fazer esse procedimento. Né? Então ele vai realizar o preenchimento, né? Como está mostrando na tela. Né? E aí ele faz uma pergunta para a prefeitura. Posso funcionar nesse endereço aqui que eu desejo, com essas atividades? Aí é visto toda a questão de zoneamento municipal, né? A questão das atividades, se é de alto risco, se não é de alto risco. Né? E aí o município dá uma resposta para esse empresário, dizendo se ele pode ou não se estabelecer naquele local. E também tem a questão do nome empresarial. Né? A junta comercial, a gente verifica se existe colidência, se já existe alguma empresa com aquela razão social que o cliente pretende, e caso exista, ele tem que escolher outra. Né? Mas a análise da junta ela é 100% automática. Quer dizer que o próprio digital facilita isso. No processo de pesquisa, se tiver um nome já existente, ele já barra. Exatamente. Isso também é feito de forma automática. O sistema ele já vai acusar se existir alguma colidência ou se o nome que o cliente pretende utilizar está em desconformidade com a legislação. No vídeo que a gente tem, a pessoa está conseguindo tudo bem rápido, né? Exatamente. Já tem o terceiro passo, o próprio contrato aqui também. Nesse caso aí, ele já está no segundo... Terceiro passo? Estava no segundo, que era preenchimento da ficha de cadastro nacional. Feito isso, ele vai para o terceiro passo, que é a geração do contrato social. Né? Então, ele utilizando, inclusive, o contrato padrão, que é o contrato que a junta comercial disponibiliza, ele tem seu processo deferido de forma automática, sem análise humana. Né? Lógico, a análise é feita posterior a esse deferimento, mas o CNPJ já está disponível. Né? Então, ele já vai ter o CNPJ ativo, vai ficar só pendente do analista verificar se existe alguma irregularidade e, caso exista, ele faz a ressalva, que a gente chama, e o cliente vai para se regularizar. E depois disso o quarto passo, que é a entrada do processo de forma digital, também com assinatura eletrônica, pode usar até a assinatura do GovBR, e ele dá entrada no seu processo. Se utilizar o contrato padrão, é feito de forma automática. Se não, cai na esteira de análise para os nossos analistas. A gente percebe o seguinte, que do ponto de vista de acompanhamento, né, o próprio digital, com toda essa facilidade, não quer dizer que não vai ter ninguém monitorando não, tá? A própria central lá já tem uma checagem dessas empresas que estão sendo geradas. Por esse passo a passo, eu percebo que em questão de minutos, eu já posso ter CNPJ. O CNPJ é uma espécie de CPF da empresa, né? Ela constituída tem que ter esse CNPJ, mas logo em seguida tem manter essa relação também com a própria junta para, obviamente, saber se tudo pode seguir. E é assim que funciona. Exatamente. O cliente ele realiza tudo de forma eletrônica e automática dentro do sistema. Ele já tem um retorno de forma automática, porém a junta precisa dar segurança jurídica àquele processo. Perfeito. Então existe sim uma análise posterior a essa emissão. Ele vai ter o seu CNPJ, vai ter lá suas inscrições também, inscrição municipal, inscrição estadual a depender da atividade e também as suas licenças para solicitação de um alvará de localização, um alvará do Corpo de Bombeiro.
né, o alvará sanitário, vai estar tudo lá disponível para o cliente já solicitar e ter uma fiscalização, se for o caso, né, a depender da atividade. Porém, se a junta identificar alguma irregularidade, algum problema no contrato social, a gente põe uma ressalva, né, no qual ele vai lá se regularizar, né, e ele pode fazer isso com o CNPJ já ativo, já funcionando. O tempo-resposta, porque vocês estão se apresentando, obviamente, como sendo um facilitador de todo o processo digital. Mas aí eu tenho essa dúvida, apareceu essa pendência, o tempo-resposta de vocês também está sendo bem mais ágil também? Isso, exatamente. Por ser utilizado o contrato padrão, já reduz bastante as exigências do processo, né? Porque não tem muito o que errar, porque é o que ele informa no sistema, a gente pega essas informações e gera um contrato da própria junta para o cliente. Né? Se ele utilizar esse contrato, ele vai ter essa facilidade. Né? Porém, vez ou outra, existe algum problema. O prazo de análise da junta hoje é de 11 horas e 29 minutos. Né? Então, é bastante ágil. No mesmo dia, né? Exato. Então, se ele der entrada durante a manhã, à tarde ele já vai ter uma resposta. E a gente também conta o tempo do final de semana. Né? Então, se der entrada na sexta, só será analisado na segunda-feira e aí a gente termina ganhando um pouco mais de tempo. Né? O prazo sobe um pouco mais. Sendo que, ou seja, a análise na prática ela é feita antes dessas 11h30. Né? Então, ele vai ter essa resposta da ressalva nesse prazo, nesse período aí, para ele poder se regularizar. Bom, a gente está, pelo que